Começamos mais um Talk Friday! Obrigado você, meu irmão, que tá aqui essa noite, ou essa manhã, essa tarde, a gente nunca sabe quando você tá vendo esse vídeo, né? Meu nome é Estevão Castro, salve Maria! Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por nos ouvir. E olha, menino do fundão. Do fundão? Temos um professor aqui, o rapaz tá gritando no meio da sala de aula, irmão. Não pode, Verdade. não pode. Concentração, Verdade. prestar atenção. Primeira fila, irmão, que isso? Você tá antecipando as coisas? Mas antes disso, olha só. Verdade. Cara, curte o vídeo, compartilha, comenta, faz perguntas. Se isso inscreve. É muito importante. Se inscreve no nosso canal, isso vai ajudar muito, beleza? Não esquece disso. Ó, novidade, hein? Agora Novidade. também, a gente tá também no Spotify, verdade? Estamos também no Spotify, Porque cara. no YouTube todo mundo sabe, né? Minimiza, sai. No Vai Spotify malhar agora. ouvindo Talk Friday. Exato, cara. Põe no carro lá, vai fazer uma viagem, põe Talk Friday lá, fica ouvindo, né? É muito mais interessante, não precisa mais interromper, né? No Spotify vai ter todos os nossos... Já tem todos os nossos programas completos, né? E esse aqui vai estar entrando junto também, então acompanha a gente lá no Spotify. Fechado? E agora então, vamos pro nosso convidado. Nosso Já falei que é professor. Professor. Tá? Será que é só professor? Então, alinhado, bonitinho, todo mundo arrumadinho aqui, por favor. O professor está na sala de aula, irmão. Respeite os professores, hein, cara? Vamos lá. Bom, ele é engenheiro mecânico e professor. Ele é natural de São José dos Campos. Ele é filho da senhora Marilisa e do senhor Benedito. Benedito, marido da também engenheira e professora Tamires, papai da Sofia, Valentina, vai contando aí, da Cecília, do Bernardo e do José. Perdoa a conta, irmão? Beleza? 5. Fechado? É um time. Formado na EEI, e depois ele vai dizer o que é isso, porque eu realmente não sei, tá? E é um dos fundadores do Instituto Antônio Roio Marim. Professor independente de filosofia e espiritualidade e criador do curso, ele vai me corrigir se eu falar errado, tá? Mas vamos lá. Encrateia, espiritualidade para leigos. Já ele me corrige, relaxa. Tá? Estamos falando de quem, Estevão? Com o professor Danilo Gustavo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. É uma honra tê-lo aqui com a gente, de verdade. Muito obrigado mesmo, muito bom. Já tentamos ter esse papo antes, né? Mas infelizmente não deu. Sim. Felizmente estamos aqui, né, para a gente conversar nesse tema extremamente relevante, né? Muito impactante para a sua vida. Garanto que se você acompanhar esse podcast aqui com carinho, isso pode de fato mudar a sua vida. Tanto para você que acha que é convertido, tanto para você que acha que tem uma vida intelectual, né? Mas muito obrigado, professor, que você está aqui com a gente, né? É realmente, como o Wesley disse, aqui é um privilégio. É privilégio. Estar aqui com o senhor. E é um tema sobre sabedoria, um tema sobre intelectualidade, um tema sobre estudo e que hoje em dia é de uma necessidade muito grande, ainda mais com a internet aí explodindo, muita mentira, muita coisa que se você não conhece, você absorve e acha que aquilo é uma verdade absoluta e toma para si e aí acaba se perdendo no caminho. Muito obrigado, professor. Me corrija agora. O curso, qual que é o nome do curso? É isso mesmo? Encrateia. Falei certo, Encrateia. Isso aí, certíssimo. Muito obrigado, isso foi estudo. Parece. Vamos lá. Mas, por favor, fique à vontade. Não, professor, primeiro, né, acho que você podia estar conversando com a gente assim, e aí? Nascer sabendo, você não sabeu, né? Não sabeu, olha o que eu falei. Nascer sabendo, né, não aconteceu, né? Como foi e como foi a sua vida? É tanto que o nosso tema hoje, né, gente, é falar de conversão em vida intelectual. Como hoje você tenta viver uma vida intelectual e como foi a sua conversão, enfim. O microfone é seu para você estar se apresentando aqui para o pessoal. Tá bom. Assim, eu venho de uma família, né, simples, né? Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas bem simples, né? Meu pai é vivo, minha mãe já é falecida, né? Mas eles fizeram o trabalho deles enquanto pai, enquanto mãe, né? De você ter um lar, de você ter uma casa, de você educar uma criança e você privá-la daquilo que você entende que é errado, né? Então, isso que hoje é tão difícil para as pessoas entenderem, né? Para os meus pais, né? Para os nossos pais, era algo muito claro, né? Muito, muito claro, né? Tá certo que com todo esse problema do advento da tecnologia, isso complicou demais a coisa, né? Mas
de qualquer forma, eles fizeram o trabalho deles muito bem feito. Mas assim, eu nunca fui um indivíduo que eu fui, na minha família, incentivado a estudar. Não fui criado no meio de livros. Na minha casa, na verdade, não tinha nenhum livro. Na minha casa tinha TV. TV tinha em todos os cômodos, né? Minha mãe gostava muito de TV, meu pai gosta muito de TV até hoje, né? Então a gente foi a geração da TV, né? Mas é curioso que como é que eu posso dizer, né? A gente vai percebendo desde pequeno o modo como Deus forjou a nossa personalidade, né? Porque cada um tem a sua, né? E Deus vai sempre trabalhar em cima disso. E eu lembro que, desde que eu era criança, eu ia nas famosas novenas, aquelas que você ia de casa em casa. Sim, né? sim. E aí, eu lembro que quando eu era criança, eu fazia as leituras. E eu lembro que as senhorinhas depois falavam, nossa, mas como esse menino lê bem? E eu lembro disso, as senhoras elogiando o fato de eu ler com clareza, né? Mas eu nunca tive, assim, um amor pelo estudo. Eu lembro que quando chegava a época de férias eu ficava feliz, porque eu falei, agora vai ser 30 dias para mais jogando bola todo dia, né? Eu era fissurado por bola, né? Mas eu lembro que certa vez, isso eu estava na 8ª série mais ou menos, 7ª, 8ª série, né? Talvez ali foi a minha vocação para professor, só fui descobrir isso depois, mas eu lembro que um professor de história, ele lançou um desafio para a sala, que cada um tinha que ler um trecho do livro de história e depois explicar aquilo, né? E aí eu lembro que, eu não sei porquê, eu tomei aquilo como missão dada e missão que teria que ser cumprida. E eu lembro que eu fiquei o fim de semana inteiro lendo, relendo, a todo momento, aquele trecho do livro de história. E aí, a hora que chegou para dar aula, eu tinha o trecho do livro de história de memória. Então, eu dei a aula, né, sem olhar para o livro, sem consulta, né? E aí tinha até um termo em latim, e aí eu peguei, decorei o termo em latim, então nem sabia que era latim, né? Eu falei, tá, isso daqui aqui, né? Não tinha uma clareza do que era o latim, né? Sabia que era uma língua, mas assim... E aí eu lembro, e o professor ficou muito impactado com aquilo, né? Ficou impactado com aquilo mesmo. Mas a coisa veio à tona mesmo quando eu... como é que eu posso dizer? Quando eu abracei a fé. Né? Porque eu sempre fui católico de berço, né? Frequentava os sacramentos. Frequentava os sacramentos. Isso você herdou dos seus pais, certo? Isso eu recebi dos meus pais, né? Então já sabia rezar o terço, já sabia uma série de coisas. Mas não tinha aquela convicção, né? Eu era católico por quê? Porque minha mãe tinha me ensinado a ser e pronto, acabou. Não era uma escolha. Não era uma escolha. Era uma coisa assim, caminho a ser seguido boa. Ali. Sim. Eu tinha um afeto por aquilo, sim. Mas a coisa mudou mesmo através de um grupo de jovens da Renovação Carismática. Que eu entrei no vácuo do meu irmão, né? O meu irmão era mais velho, é mais velho, né? Meu irmão mais velho, eu tenho outros 2 menores, né? Mas esse irmão mais velho, ele fez um retiro, começou a frequentar um grupo e eu literalmente fui atrás dele. Né? Eu só fui porque o meu irmão foi. E aí acabou que eu gostei tanto do grupo quanto do meu irmão. E aí eu percebi que ali eu comecei a perceber que de fato Deus não é uma coisa, como é que a gente pode dizer assim, abstrata, como se ele fosse uma ideia. Então vamos falar de Deus, então a gente vai falar de uma ideia. Muito pelo contrário, ali eu percebi que Deus é uma pessoa. Na verdade eles são 3. E mais do que isso, essa pessoa se relaciona com a gente através de uma coisa chamada oração. Quando você faz isso, isso tem frutos, né? Eu comecei a perceber esses frutos na minha vida, né? E um deles foi que eu descobri em mim uma vontade gigantesca de estudar, né? Só que aí era um estudo direcionado. Era o estudo do quê? O estudo da fé. Porque eu comecei a frequentar um grupo de jovens, onde todo domingo se lia a Bíblia,
E o pessoal que lia a Bíblia conhecia da Bíblia. Eles sabiam, não, isso aqui é a carta aos Romanos. Não, isso aqui é Êxodo. E eu ficava perdido. Aí eu falei, não, peraí, eu quero entender esse negócio. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu não comecei simplesmente a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e, paralelamente, ler o catecismo. Né? Legal. E o que eu achava curioso é que nessa época eu tinha 15 anos. E o grupo de jovens que eu frequentava eram de jovens mais jovens. Jovens com seus 20 e poucos anos já. E eu lembro que eu comecei... E aí, aquele negócio que eu tinha na aula de história, que é você ler e você querer falar, eu comecei a levar isso muito pro grupo de oração, né? Aí eu falava as coisas, as pessoas falavam, nossa, mas isso é maravilhoso. Onde você está ouvindo isso? Eu falei, não, isso aqui é o catecismo da Igreja Católica. Isso aqui é a fé. E aí eu percebia que as pessoas, elas não liam. E aí elas não liam porque eu percebi que elas tinham a dificuldade de entender aquilo ali. Existia algo, né? É claro que isso a gente não pode tomar só do ponto de vista intelectual. Claro. Existe também uma questão moral. Porque pelo fato daquelas pessoas serem mais velhas, elas já tinham passado por coisas que eu, mais jovenzinho, não tinha passado. Então aquilo me ajudou tremendamente, inclusive, a me desenrolar, intelectualmente falando, né? Então eu aprendi a ter gosto por essas coisas. E aí eu comecei a estudar mesmo. Então tudo qualquer... Eu lembro que eu fazia Senai, né? E eu fiz Senai simplesmente porque eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, ou eu faço Senai, ou daqui a pouco... eu vou ter emprego. Não vai ter emprego. Não vai, exatamente. Então eu comecei a fazer Senai. Por pura e simples pressão. Né? Não é por uma... Mas eu lembro que eu vim a pé de Santana até o centro aqui de São José. Pegar o ônibus. Né? Para pegar o ônibus, né? Para pegar a missa do meio-dia ali na paróquia de São José. E eu gostava muito de ir na livraria Santa Fé. Sim. E aí eu ficava lá flertando com os livros, né? Aí eu pedia dinheiro pro meu irmão, ele me dava dinheiro, eu ia lá e comprava o livro. E em uma semana eu li aquilo, né? E aí eu comecei a ler. E aí, o que aconteceu, né? Veja, o pessoal que às vezes escuta a gente falar essas coisas, eu tô falando uma coisa a partir do conhecimento de causa. Eu não tô falando uma opinião minha, eu tô falando uma coisa que eu vivi, tá? Eu comecei a virar uma coisa estranha dentro do grupo de jovens. Porque não era comum as pessoas estudarem daquela maneira, lerem livros um atrás do outro. O pessoal gostava de ir no grupo, toda aquela questão pentecostal, né? E aí eu comecei a ter uma certa estranheza com o pessoal ali. Eu comecei a me estranhar. Você fala, não, é coisa besta, né? Mas é dificuldade da nossa personalidade, somente enquanto jovem, e não tendo alguém para orientar a gente. Eu comecei a olhar e eu falei, não, eu tô muito diferente, eu vou parar de estudar para que eu possa... Me igualar. Exatamente. Usar um termo, me igualar. Me igualar. Mas isso não te trazia vaidade, por exemplo? Eu tinha esse problema, por exemplo, né? Eu, ao contrário de você, eu era forçado a estudar. Meu pai me forçou a estudar poesia, me forçou a estudar música desde criança, né? Eu tinha uma biblioteca na minha casa, coisa que quase ninguém tinha, porque ninguém tinha internet, né? Não tinha acesso à informação. Eu era forçado a informar. Mas aquilo me trazia vaidade, porque eu sabia as coisas que as pessoas não sabiam. Então aquilo... Isso não alimentava você, né? Não, a questão da vaidade sempre foi algo presente, porque você veja... Até certo ponto é vaidade. Eu entrei num grupo de oração com 15 anos. Com 16 anos me botaram para pregar na frente de 100, 150 pessoas. E aí, como eu era novo, aquilo chamava muita atenção das pessoas. Claro. E aí as pessoas falavam coisas que você não fala para um jovem de 16 anos. Né? Entendi. Massageando mesmo. Mas eu digo isso porque você falou que se igualar, então parou de estudar? Eu parei de estudar. Entendeu? Até porque não tinha mais muito o que estudar. Entendi também. Entende? É uma orientação, né? Não, não apareceu ninguém para dar regra, para dar o direcionamento. Um direcionamento. Eu fui meio que por
por tato, entendeu? É. Eram os livros do professor Felipe Aquino, e isso, Que eram mais conhecidos da que era época. mais conhecido. E aí, depois que a gente leu aquilo, o que mais que tem? Mas não tem, entendeu? Entendi. Não tem. É A toda apostila, essa... tem a apostila Paulo Apóstolo. Tinha a apostila Paulo Apóstolo, né? Mas aí eu falo pra você. Aí vem a questão da Cuidado que vocês vão da falar vaidade, aqui. né? Porque assim, eu sempre tive um ranço, porque, assim, com todo respeito, por mais que a apostila ela tenha elementos ali, comparado com o catecismo da Igreja Católica, né? Então, assim, eu já tinha lido o catecismo de cabo a rabo, né? A melhor coisa que você deveria dar para uma pessoa, para ela começar um ofício de pregação, seria que ela lesse O catecismo. o catecismo do início ao fim, porque ali o que de mais importante eu percebi lendo o catecismo, eu vi como é que a igreja interpreta a Sagrada Escritura. É isso aí. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Como é que os santos, pelos santos padres, pelo Santo Agostinho, pelo Santo Irineu, por Santo Ambrósio, É isso aí. né? Então, assim, mas realmente essa questão da vaidade, né? Ela é uma coisa que acho que para todo mundo ligado à questão, vamos dizer assim, não é só intelectual, não, é espiritual também, tá? Porque Santa Teresa, no livro da vida, ela fala uma coisa assim que você fala, não pode ser. E na verdade é. Ela diz, porque assim, Verdade. a vida espiritual, ela é dividida na fase ascética e mística. É assim que o Rui Marinho coloca, Isso. né, seguindo toda a tradição espiritual da igreja. Entre a ascética e a mística tem uma coisa chamada porta estreita, Uhum. que basicamente divide o não santo do santo. A pessoa que passou a porta estreita, ela é santa. É claro que ela pode evoluir nessa santidade, mas passou a porta estreita, é santa. santa. Né? E o que Santa Teresa diz? Que na quarta morada, né, que é a primeira etapa, logo depois que se passa a porta estreita, existem almas que chegam ali e regridem. Aí eu falei, não pode ser. Como é que pode? A pessoa fez o mais difícil. Que é passar ela a passou porta. a porta estreita. Que Jesus falou Verdade. que são poucos. E regride. Ela fala, por que ela regride? Porque o esplendor numa alma dessa é tão grande que ela começa a olhar para as outras pessoas que estão longe disso e ela começa a se achar superior. E aí ela esquece que isso é graça. E ao se esquecer que isso é graça, Se envaidece. existem casos que ela se envaidece e regride. Mas Então, também o escrúpulo? Alguma coisa de achar que ela está errada e querer ficar no nível dessas pessoas? não, É que passou a no porta- sentido... é que passou a porta estreita, não tem mais uma questão de escrúpulo. É no né? sentido, você começa a conviver com pessoas que elas têm dramas morais, elas estão com problemas da vida, elas não conseguem rezar, elas se distraem na oração. Um outro que está mais no início da vida espiritual ainda, ele tem problema em praticar a castidade. Você não tem nada E disso. que você não tem isso. Você simplesmente está muito acima disso. Mas por entendeu? que você regrediria? Porque você Porque quer se unir a ela essas se pessoas? esquece que isso vem de Deus e não dela. Isso é a vaidade. Ah, tá, entendi. É, Perfeito. aonde ela está é graça. Perfeito. Não é uma obra conquistada com as mãos. Entendi. Até o fato que o professor falou que quando ele parou de estudar para se igualar, é a vaidade em si. Porque ele estava estudando tanto que ele olha e fala, cara, não dá. Porque para ele se igualar, é interessante, ele tem que rebaixar. A ideia de se igualar é se rebaixar Sim. naquele momento. Porque ele vê todo mundo menor. Isso é a vaidade. Então E o pessoal Isso. começou a pegar no meu pé falando que eu tinha que ser padre. todo mundo... Você já tinha começou conhecido sua esposa, né? pegando. Não foi no grupo de jovem que você Foi conheceu? mais ou menos nessa época, entendeu? Poxa vida, né? E aí eu não tinha, eu nunca mas aí tive. O sacerdócio é uma coisa belíssima, mas assim, eu Minha nunca vocação. tive. Assim, Um chamado, né? nem sequer cogitei, entendeu? E aí, porque eu gostava de estudar as coisas da igreja, o pessoal começou a falar que a minha vocação era ser padre. Aí eu peguei bem e eu parei de estudar. Entendi. As pessoas fazem. Elas gostam de rotular e é fácil rotular. Sim. Né? Então, sim. tipo de pessoa tem que ser tipo de pessoa. Né? Então, é muito fácil isso, porque tira de você esse peso de não ser assim. Sim, é. Mas assim, antes de até que o professor concluir aqui a vida dele aqui, mas até um ponto aqui de... Não sei se vocês têm a mesma opinião. É uma coisa que era daquela época. Eu vejo hoje a igreja muito mais evoluída nisso.
também tem o acesso à informação hoje, né? Tem o Padre Paulo, que fez um apostolado no Brasil gigantesco e trouxe mais conhecimento para as pessoas, mas era bem daquela época mesmo, anos 2000, começo dos anos 2000, assim, que as pessoas tinham um total desconhecimento e quando alguém sobressaía, rotulava mesmo. Né? Sim, sim. Né? Sim. E uma das coisas que fez também eu parar de estudar é que eu comecei a estudar outras coisas, né? Eu comecei a fazer engenharia. Ah, perfeito. Aí o tempo Aí é da ITEP. começou... Pega um pouco. ETEP é porque ETEP é ETEP, né? E é ITEP. Exatamente. ETEP, ETEP. E a Escola de Engenharia Industrial. Verdade, ETEP. Aí eu comecei a fazer engenharia de manhã e trabalhava à noite. Chegava em casa às 11 horas da noite para dormir, outro dia acordar às 6 e ir para a faculdade. E sábado de manhã fazer inglês, né? Então, assim, tudo isso fez também eu largar a questão de um estudo assim... Se preocupar com isso, né? Me preocupar com isso. Acho que também a gente coloca nossas aspirações profissionais, né? Uma vez que você começa a estudar engenharia, você entra numa empresa, você quer se desenvolver, conseguir cargo, salário, né? Que é o que empacou a minha vida todo esse tempo. Exatamente, né? Exatamente. Que é natural, né? Natural. É natural. Não tem como você fugir muito disso. A gente está trocando $1 trilhão por R$100, né? Mas é natural, né, natural, cara? Porque a visão nossa é temporal, a visão nossa é terrena, não tem muito para onde você correr, né? Sim, Quando você foge muito disso aqui também, do palpável, daquilo que é. Aonde você tem que ser santo, né? Que é aqui. Você foge, está muito no místico, só no místico, você se perde. Aí, cara, com o tempo você não consegue nem entender e o fato de ter estudado engenharia me ajudou muito, porque engenharia é uma coisa difícil. Perfeito. E é muito bom você estudar alguma coisa difícil. Concordo. Porque para você estudar alguma coisa, para você aprender alguma coisa difícil, você tem que aprender a estudar, inevitavelmente. E o estudo que você aprende a fazer com engenharia, depois você pode fazer também com qualquer outro tipo de coisa. Você aplica em qualquer outra matéria. Qualquer outra coisa, entendeu? Perfeito. Você aprendeu a estudar. Com certeza. E como é que chegamos no Danilo, professor hoje, né? Qual foi a chave que mudou isso na tua vida e que aí você passou a decidir ter uma vida intelectual? Aí o que acontece? Eu segui basicamente a carreira de... Então, assim, dos 18 aos 28, aquilo que eu estudei muito dos 15 aos 18, eu acho que dos 18 aos 28 foi basicamente dedicado à engenharia, né? Que era uma coisa que eu precisava me desenvolver, né? E aí eu lembro que eu arrumei um emprego e eu tive que morar na Bahia. Caramba, eu não sabia dessa história. E foi bem difícil para mim, porque eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe da Tamires, fiquei longe dos meus amigos, e eu tava num lugar que eu confesso para você que eu não tinha prazer em estar, né? Aquela cultura de praia, carnaval. Eu cheguei a fazer isso morando na Bahia. Eu cheguei a pegar um avião nas vésperas do carnaval, sair de Salvador, eu morava numa avenida famosíssima de Salvador, né? Eu saí de lá nas vésperas e vim para São José. Passei o carnaval de São José, quieto, na minha casa, para não passar em Salvador. Então lá foi um momento, digamos assim, uma espécie de deserto, entendeu? Legal. De solidão. E aí um dia de manhã eu acordei sem o que fazer, né? E aí eu liguei a TV na Canção Nova. Tinha um padre de batina, careca, de óculos, falando alguma coisa. Eu lembro que eu comecei a escutar esse padre, eu falei, não, peraí. Esse padre, ele sabe do que ele está falando. Né? E era o Padre Paulo, mas eu não sabia quem era até então. Até suspiro. Né? Eu não sabia. Isso daí foi em 2012. Né? Eu não conhecia o Padre Paulo. E aí eu lembro que ele falou coisas ali que eu falei, mas é isso, né? E eu lembro que só de eu ter ouvido aquela pregação dele, ele falou um pouco sobre São Pio de Pietrelcina. Eu peguei um livro do Padre Pio e eu li aquele livro naquela semana. Então, voltou aquele desejo de estudar,
né? Legal. Bom. Né? E aí passou um tempo, eu descobri por intermédio de um amigo que na verdade aquele padre tinha um site com vários cursos. Uhum. E aí naquela mesma noite eu só abri o site. A hora que eu abri o site e vi os cursos que tinham lá, eu assinei na mesma noite e comecei a fazer naquele momento mesmo. Aí comecei a fazer as aulas do Padre Paulo. Eu falei, opa, peraí, eu pensei que eu sabia alguma coisa. Na verdade, o que esse sacerdote está desenvolvendo aqui é muito mais profundo. Aí eu comecei a me dedicar a estudar essas coisas, paralelamente como engenheiro, né? Ainda não era casado, estava às vésperas do casamento, né? Lá em Salvador. Isso, é. Aí eu já tinha voltado para São José, né? Já tinha voltado para São José, comecei a fazer as aulas do Padre Paulo. Aí foi engraçado, porque eu tentei levar o Padre Paulo para dentro do grupo de jovens. A galera não gostou muito, não. Sério que o pessoal não gostou? Veja, eram jovens. Veja, você veja só. Eu sei que você tá fazendo. Eu sei. Qualquer coisa a gente corta. Vamos lá. Ó, veja só. Complicado. É o Padre Paulo de 2012. É o Padre Paulo Não é o de do agora. primeiro curso Não é o de da agora. terapia das doenças espirituais. Isso, não é o de entendeu? agora. Só que assim, de fato também foi um choque, né? Foi um choque, porque eu comecei, através do Padre Paulo, eu basicamente cheguei à conclusão que, para mim, Danilo, a minha etapa dentro da renovação carismática havia acabado. Não tinha mais razão de ser eu, Danilo, né? Só que o pessoal do grupo de jovem, não, eles estavam na lua de mel com a renovação carismática ainda. Então você tinha um chatão, né? E você tinha o pessoal ali, não, vamos manter. E eu querendo, não, vamos tirar a música de animação, vamos rezar mais terço. E vamos fazer adoração em silêncio, entendeu? Então, assim, aí o pessoal, pô, cara, você tá maluco, entendeu? Não adianta Você tá colocar maluco. isso. Aí eu comecei a convidar o pessoal aí pra ir em missa tridentina, e o pessoal não. Não, tá aí, 2012, já tinha começado a missa tridentina. acabou. Mas tudo isso quem pavimentou foi o Padre Paulo. Verdade. Né? Sim. Só que aí, o que aconteceu, né? Eu pensei que o horizonte era esse. Aí eu descobri um horizonte ainda maior. Né? Porque o que acontece? Quando eu tinha meus 15 anos, meus 15, 16 anos, eu li um livro chamado 20 séculos de Igreja Católica. Uhum. Tá? Eu lembro que foi um livro que me marcou muito, porque eu sempre gostei muito de história. Tá? Porque você aprende muito com ela. Só que era um livro que o autor, ele resumia cada século da igreja, os principais acontecimentos. Por exemplo, o arianismo, Santo Agostinho, em 1,5 página, e muito bem resumido, né? E aí eu lembro que na parte que ele fala da Idade Média, ele vai falar da Ordem dos Dominicanos, a ordem a quem pertenceu São Tomás de Aquino. E São Domingos, ele tinha um lema. O lema de São Domingos era levar aos outros os frutos da contemplação. Aquilo me atingiu de tal forma que eu falei, é isso, né? Eu ali no auge da conversão, dentro da renovação, falei, levar aos outros os frutos da contemplação. A contemplação é a oração. Eu não sei direito o que é essa contemplação, mas acho que é a oração, né? E quando eu comecei a ouvir o Padre Paulo voltou a tocar nesse ponto. Falou sobre a importância de se estudar Santo Tomás de Aquino. Sim. E aí, naquela época, ainda bem que eu fiz isso naquela época, porque hoje está cada vez mais difícil de fazer. Eu comprei a edição inteira da Suma Teológica de Santo Tomás. Né? Eu comprei, só que eu não tinha o domínio filosófico, nem teológico para estudar aquilo. Né? E aí, por coisas assim que você vê, da divina providência mesmo, né? Porque eu conheci tem um amigo que fazia tempo que a gente não se via, e aí a gente se esbarrou,
dentro do grupo de oração, e eu descobri que ele estava também estudando o Padre Paulo a fio. Aí ele falou, vamos se reunir para a gente estudar. Eu falei, vamos. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, eu descobri um grupo, ele é um grupo assim mais tranquilo, né? Não é de ficar se mostrando muito, fazer alarde. E esse grupo, ele é formado com uma pessoa que, inclusive, ela dá aula e o Padre Paulo escuta a aula dessa pessoa. Lembro que quando eu ouvi isso, eu falei, é impossível alguém dar aula pro Padre Paulo. Só que aí eu fui e eu conheci o trabalho. E eu me encantei com o trabalho. E aí apareceu um horizonte ainda maior, né? E aí, basicamente, nessa época eu casei, veio o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto. Mas aí no terceiro eu já estava trabalhando numa outra empresa, havia 5 anos que eu estava lá. Mas eu consegui, trabalhando nessa empresa, conduzir uma vida de estudos, né? E aí eu lembro que eu fui desligado dessa empresa e aí eu percebi que eu tinha que arriscar ficar fora da empresa, né? A escola ainda estava no comecinho, a escola nessa época estava com seus 20 e poucos alunos, né? Aí eu falei para minha esposa, vamos tentar, se der certo, se não der, problema nenhum, voltar. Para engenharia. Né? Para engenharia. E acabou que a coisa vem se resolvendo, entende? Amém. Se resolvendo, né? Que coisa legal. Então, Que coisa bonita. A coisa é essa, né? Maravilha. E aí, né, você está contando, então, como foi a sua conversão. Um caso assim, não teve uma mudança de chave, né, na tua vida. Acho que como você recebeu a fé dos seus pais e até com a renovação carismática, assim, que por mais que a gente aqui discutimos aqui alguns problemas que tem, mas é sim um movimento válido, né, que foi já explorado do Olavo de Carvalho, o Bernardo Kirchner aqui, que nos salvou talvez da teologia da libertação que tínhamos no Brasil. Então, um movimento carismático que te trouxe aqui, né, te inseriu nesse contexto. O Wesley aqui também. Eu não entrei dentro da renovação, participei por um tempo, mas não entrei na fé desse jeito. Mas não teve uma chave de conversão. Não sei se você concorda comigo. Você sempre viveu os sacramentos e viveu. Então, que teve uma chave é uma mudança para uma vida intelectual que você passou a buscar mais profundidade, né? Mas falando de conversão, de fato. E aí eu acho que é um grande valor, não sei se você concorda, o carismático. Sempre. É que essa chave de conversão, a renovação carismática, ela traz aqui para as pessoas. E eu estou falando de conversão do sentido abandono dos pecados mortais, né? A renovação carismática chama essas pessoas como o movimento protestante chamava, que é um grande problema hoje, né? Mas a renovação carismática arrebanha aquelas pessoas muito por causa da forma que ela faz, aquele movimento com sentimentos, atraindo as pessoas. E aí traz as pessoas. Vocês acreditam que é isso mesmo que aconteceu dentro do Brasil? A renovação carismática trouxe as conversões para essas pessoas e que é um grande passo no caminho no caminho para a busca da santidade e quem sabe num futuro um crescimento da vida intelectual? Olha, quando você lê a Suma Teológica, o Santo Tomás de Aquino ele fala que existem 2 meios pelos quais Deus dispensa a sua graça, tá? E esses 2 meios são os sacramentos da fé e a vida da fé. Né? Isso. Ou seja, é a vida sacramental e a vida de oração. Olha, falando da experiência pessoal minha, o movimento que me fez entender que a gente precisa ter, sim, vida interior foi a renovação carismática. Eu lembro até hoje, né? Eu falei da formação Paulo Apóstolo, aí o pessoal que pode ficar bravo comigo, agora eu vou colocar um contraponto. Eu lembro de uma vez que eu estava numa formação do Paulo Apóstolo, e uma pessoa ela falou isso é de uma profundidade tremenda. Ele estava falando sobre oração, que a pessoa, se ela quer estar à frente de um grupo, se ela quer ser um pregador, se ela quer ser um coordenador, qualquer coisa que ela faça, ela precisa ter intimidade com Deus. E aí ele frisou isso, ele falou, é intimidade com Deus. E essa intimidade, ela tem que transcender orações que a gente tende a fazer de uma forma mecânica. Não é?
E no fundo, ele tá certíssimo. Tá certo. Certíssimo. Agora, se você pega só isso e você despreza os sacramentos, o negócio começa a virar uma espécie de protestantismo. Isso aí. Só que se você não tem isso, você nunca vai conseguir usufruir devidamente do sacramento. Exato. Uma coisa está intimamente ligada com a outra. Né? Uma coisa está intimamente ligada com a outra. Então, assim, o que eu percebo que é um bem enorme que a renovação traz, né? A renovação, ela de fato incute isso na alma das pessoas. Toda pessoa que passou verdadeiramente pelo movimento da renovação, ela percebe que ela tem um chamado, ainda que ela não corresponda a isso, que ela tem um chamado a ter uma intimidade com Deus. E uma vida missionária. É uma vida missionária. Vida missionária. Uma vida missionária, sim. Com certeza. Né? Para mim, é a mesma experiência, né, a renovação. Hoje eu estou dentro da renovação carismática, mas eu nunca fui literalmente da RCC, conhecida, né? Como RCC. Hoje eu estou inserido nela por causa da comunidade. Então são novas comunidades e as novas comunidades têm a espiritualidade da renovação. Né? Tem uma espiritualidade carismática, na verdade. Mas eu nunca fui de um grupo específico, assim. Eu fui na verdade, eu tive a dor lá da pastoral no começo da minha vida, né? Fui da PJ. Nossa. No começo da minha vida, né? Então, eu tive todo um berço ali, TL na veia, e depois isso foi com o tempo sendo purificado. Santa renovação. E foi a renovação que me trouxe essa visão. Então, e isso é uma coisa que, a meu ver, no início isso era ainda mais forte na renovação, tá? Que quando o movimento da renovação carismática surgiu, ele foi um movimento um tanto assim espontâneo. Ele não foi coordenado por ninguém. Isso. Entende? Depois, porque o movimento cresceu muito, as pessoas começaram com essa questão de você estruturar a coisa. Porque era necessário uma ordem. Era necessária uma ordem. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, que você falou, aconteceu isso comigo também. Eu participei da renovação, mas era a renovação que acontecia dentro do grupo de jovens que eu participava. Isso. Que tinha as suas características. Isso. É isso aí. Né? É isso mesmo. E se eu for falar das experiências que eu tive ali, o saldo não é positivo. O saldo é extremamente positivo. E são experiências literalmente espirituais, místicas Não, mesmo. espirituais, mas também as pessoas que eu conheci dentro do grupo Sim. de jovens. Né? E aí vem as inspirações. Né, que tem muitas, até dentro da renovação você tinha grandes pessoas que tinham grandes conhecimentos mesmo. E aí você tem muito mais humano e espiritual do que intelectual. Mas era uma ferramenta na mão de Deus extraordinária. Sim. Que literalmente fazia você... Assim, para mim é muito isso. Para mim a conversão é a decisão, né? Romanos 12:2, né? Mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade. É decidir por Cristo. Então, para mim, a renovação ela trouxe essa visão. Eu lembro que o meu berço foi decisão por obras. E as obras me levariam, eram só obras. E a renovação me trouxe a visão de decidir por Cristo. E aí, a gente vai falar de Maria Teresa, né? Não importa o bem que eu faça, mas é o bem que Deus quer que eu faça. Então, a obra que eu deveria estar fazendo é a obra que Deus me colocou a fazer, não a obra que eu desejo fazer, porque eu quero um rótulo, eu quero uma medalha, eu quero... Então, a renovação me trouxe essa visão. Então, sim, cara, eu concordo plenamente com o Danilo nessa questão da renovação. E aí, cara, e depois, claro, com o fluxo você tem humanos, né? E aí você tem as suas dificuldades que vão acontecer, como também tem de todo convertido as suas dificuldades. E aí eu queria trocar sobre essa ideia. Sou convertido, maravilha. Mas e agora? Né? Beleza, decidi por Cristo, né? E como é que é isso? Basta? Né? Quais são as variações disso? Né? Eu como convertido, com um processo de aprofundamento maior, como que eu busco, até para eu ser mais maduro dentro da minha própria conversão. Entende? Como é que é o caminho que a gente pode orientar, ajudar as pessoas dentro desse processo? Olha, o caminho é o caminho que a doutora da igreja já traçou 5 séculos atrás. São as moradas de Santa Teresa, né? Porque uma pessoa convertida, verdadeiramente convertida,
ela no fundo se encontra naquilo que Santa Teresa chama de primeira morada. A Santa Teresa diz que a vida espiritual ela é dividida em 7. Sim. E que inclusive que as mais longas são as 4 últimas. As mais curtas são as 3 primeiras. Então, quando você conhece Santa Teresa e você tem o Rui Marim, que ele se propõe a, de uma forma mais didática, explicar a própria obra grandiosa da Santa Teresa, porque o Teologia da Perfeição Cristã, ele é um compêndio de ascética e mística. Então, o Rui Marim vai tratar de tudo. Só que, no meio, esse livro ele tem um miolo, tá? Que é um tratado de mais ou menos 180 páginas, chamado Graus de Oração, que é quando o Rui Marim ele vai explicar de uma forma mais didática, porque ele era teólogo, né? O Rui Marim ele foi dominicano, né? Então ele conhecia muito bem a teologia de São Tomás de Aquino, então ele vai usar aquilo para desentranhar as coisas que Santa Teresa havia escrito nas moradas, né? E aquilo ali é um horizonte extraordinário, né? Que é o que Eu mostrei já tá na o tela que dele. Deus Isso. tem para todas as almas batizadas. A gente foi batizado para quê? A gente foi batizado para se desenvolver nisso. Para se desenvolver nisso. E é um horizonte maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, a pessoa se converteu. O que a gente apresenta para ela? Essa trajetória da vida interior. Purgação, Né? ascese, né? Purgação, e Sim, depois vai seguindo os e caminhos. isso é uma coisa para a vida. Sim. E acho que também as pessoas passam a ter, assim, eu sou convertido. A grande ilusão das pessoas, agora eu sou convertido, agora eu estou salvo, pronto, né? Que até é um ponto da pauta que eu tinha colocando, que é a parábola do jovem rico, né? Que, de repente, assim, me converti, que era o que eu sempre sentia falta na renovação carismática. Que as pessoas se convertiam, tá lá, maravilha, mas e aí? Tá, pra onde que eu vou? E quando, de fato, né, eu tive essa experiência também com o Padre Paulo, e quando eu conheci o caminho de perseguição de Santa Teresa, eu falei assim, realmente um mapa, né? Tem um caminho ali para seguir, né? A gente tem as nossas limitações, a gente vive, como diz o Padre Paulo, vive na primeira morada olhando para a janela para fora para o mundo, mas ali você coloca, não, eu realmente de fato tenho um caminho aqui e sei aonde eu devo chegar, né? Traz muito sentido isso para a vida da gente, né? Sim, exato, e a pessoa começa a perseguir aquilo, né? Ela vê que, na verdade, o que ela tem como fim, na verdade, é o começo. Exato. E a grande vantagem também da renovação carismática é que é uma instituição dentro da Igreja Católica. Logo, ela tem acesso a todos os sacramentos, né? Temos sacerdotes lá que trazem para a gente aqui uma conversão perfeita, né? Ou seja, a pessoa se arrepende dos seus pecados, confessa esses pecados e entra no estado de graça. E aí uma pergunta bem capciosa que eu queria fazer. Sim. Aquela conversão, né? Porque assim, de fato, quando alguém está numa vida de pecados mortais, bebedeira, né? Sexo, enfim, todos os males que podem afetar um homem devido às suas comorbidades, devido à sua alma ser decaída pelo pecado, quando ele renuncia a isso para querer seguir a Cristo, existe uma forma perfeita, que eu mesmo disse, que é a da Igreja Católica. Mas como é que nós católicos, podemos pensar a conversão dos protestantes? Porque existe um bem ali, né, professor? Você concorda comigo? Quando a pessoa se afasta dos pecados mortais, existe um bem. Mas, porém, aquela conversão não é perfeita dentro, por exemplo, da Igreja Protestante. Como é que a gente pensa sobre esse assunto, nós católicos? Isso é bom, de fato, para a gente? Olha, se você... Primeiro, vamos lá, né? Vamos tomar uma igreja protestante que o batismo seja válido. Pronto. Então, esse é o primeiro ponto. Aquela pessoa, ela recebeu a graça do Espírito Santo. Certo. Se a igreja está reconhecendo a autenticidade daquele batismo, então quer dizer que ela recebeu o Espírito Santo. Ela é templo do Espírito Santo, assim como nós. Aí você tem um primeiro problema, que é o seguinte: essa graça que você recebeu, você facilmente pode perdê-la cometendo um pecado mortal. Para um católico, quando ele comete um pecado mortal, basta ele ter a atrição, que é uma contrição imperfeita, expressada dentro de uma confissão,
onde ele confessa esse pecado, ele está perdoado, é restituído a graça. Que é um sacramento. Que é o sacramento. Que a Igreja Católica tem. Que a Igreja Protestante tem. E os não. protestantes não têm. Não tem. Então, aí já começa a vir a primeira dificuldade. Porque se o cara perde a graça, ele pode... Que é muito provável. Que é muito provável. Se ele pode recebê-la novamente? Pode. Se ele fizer um ato de contrição perfeita, que é uma coisa difícil pra caramba. Eu fico imaginando como é que uma pessoa pode fazer um ato de contrição perfeita se ela não tem um crucifixo na casa. Não é? Exato. Mas nada impede. Vamos supor que essa pessoa... Ou vamos supor uma pessoa que ela recebeu a graça por um batismo válido. E por alguma coisa assim... Poder divino, ela consegue se manter em estado de graça. Ela pode evoluir espiritualmente? Pode, até certo ponto. Tá? Vai ser bem mais difícil porque ela não vai ter a intercessão de Maria Santíssima, ela não vai ter os sacramentos. Mas ela pode evoluir? Pode, até certo ponto. Sem Eucaristia. Né? Até certo ponto. Porque a partir de um determinado ponto, que é aquilo que Santa Teresa vai chamar de terceira morada, mais pra frente, principalmente da porta estreita pra frente, ela não vai. Ela vai ter que se tornar católica. Ela vai ter. Ela vai ter. Aí você fala, não, mas você está só postulando isso. Não. É simples. Você não tem santos como o próprio Padre Pio, né, desse tipo, dentro da igreja protestante. Não tem. Não há reconhecimento. Né? E não tem como ter. Porque para você fazer um Padre Pio, você precisa da plenitude da graça. E a plenitude da graça reside na igreja. Então, assim, essa pessoa ela pode evoluir até certo ponto. Mas depois, ela... Porque como é que uma pessoa vai ter a contemplação infusa? Sendo que na contemplação infusa ela está tendo uma experiência sublime das verdades sobrenaturais e depois que ela sai disso, ela continua rejeitando a igreja. Não tem como. Não tem como, exatamente. Não tem como. Eu tenho uma tese, posso estar sendo muito injusto, porque eu não conheço todas as pessoas, mas é difícil encontrar protestantes de fato honestos com a sua própria fé. Os que são, se convertem. Né? Tem um grande debate entre Tolkien e o de Nárnia. C.S. Lewis, né? Que os dois se debatiam muito por isso, né? E C.S. Lewis, você via que era um protestante sério ali, tentando, sim, né? Sim. Mas... E que flertava com o catolicismo. Muito, né? E quantas pessoas... Pouco, não. E hoje em dia, né, quantas pessoas, personalidades hoje, políticas no Brasil, por exemplo, protestantes, que fazem um trabalho extraordinário a favor da vida, né? Enfim, eu nem vou numerar o nome das pessoas aqui, mas... e aí você fica assim... Gente, mas o que é mais importante? Ela está falando da salvação da alma dela. Se ela levar a fé dela um mínimo a sério, não tem como não dar esse passo. Né? Eu acho que é uma encruzilhada. Né? Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Eu concordo. É que nem levar a fé dela. Aí é um ponto que eu concordo com o professor. Ela precisa de uma nova visão sobre a fé que ela tem. Porque a fé dela vai levar... para esse estado que ela está hoje. O mais profundo que ela pode ser dentro do protestantismo é a fé que ela acredita. É a fé dela. Ela precisa de uma nova visão. Isso é uma conquista nova, entende? Porque é naquilo que ela acredita, cara. E se você falar qualquer coisa da Igreja Católica... E assim, para mim, cara, não é uma disputa, não é uma guerra de poderes de forma nenhuma. Né? Literalmente, a gente fala da verdade e fala da sombra da verdade ali, né? Daquilo que está... Cara, que recebe da verdade ali o seu reflexo, né? Porque a verdade está na igreja. Então, é levar para ela essa nova visão. Uma vez que ela tem essa nova visão, que ela é conquistada, a fé dela deixa de ser a que ela tem e passa a ser outra. E aí sim ela entra. E aí sim ela consegue estar na igreja católica, numa doutrina. E nem é uma questão de conversão. É o que eu acho que a gente erra muito no discurso, sabe? Se converter ao catolicismo. Eu acho que a gente erra muito, porque o peso da conversão está focado em Cristo. Eu me converto a Ele.
Não a doutrina em si, é a ele. Mesmo nós sabendo que corpo celestial, a gente sabe que está aqui, mas que é a igreja. Mas existe uma forma de você se converter a Cristo sem se converter à igreja? Sendo que o próprio Cristo deixou isso claro? Não é isso. Cara, é a nomenclatura, é o discurso utilizado. Para eu ganhar um protestante, vamos dizer assim, trazê-lo para a igreja, se eu falo para ele que ele precisa se converter à igreja católica, ele vai entender de imediato que ele não é convertido aonde está. E ele dedicou uma vida inteira a Deus, entende isso? E isso ofende diretamente a fé que ele tem. Doutrinal, ok? Da visão dele, naquilo que ele crê. Então, para mim, é esse cuidado, sabe? Que a gente só precisaria ter. Mas eu concordo plenamente. Mas é esse cuidado, porque eu acho que esse tato tem que ser com todo mundo. A renovação carismática tinha muito disso. Infelizmente, com o tempo, se perdeu até de tanto ter tato, ficou permissivo. Né? Entrou-se numa formalidade muito grande, numa visão moral muito grande, onde se perde um pouco da verdade em si. Porque eu tenho medo de falar a verdade porque ela pode ofender. E isso fere diretamente o amor ao próximo. Né? Diretamente o amor ao próximo. Então eu tenho que ter esse cuidado, mas o meu cuidado não pode ofender a verdade. Eu acho que esse amor ao próximo que você disse é respeito humano. Né? Não. Eu falei que perde amor ao próximo, porque amor ao próximo é eu falar a verdade mesmo. Exato. Sim, eu estou falando. A gente cria essa coisa, é que eu falei da renovação. Às vezes se perdeu essa coisa da verdade porque se tem medo de falar e isso gera uma ofensa. Entende? Mas eu tenho que ter o cuidado com as palavras também. Não, é esse ponto. Eu acredito que sim, mas assim, só para a gente concluir esse assunto, senão precisamos prosseguir com a pauta, que já estamos numa hora de papo aqui, né? Mas, essa já? O papo aqui rende, cara. Bom, né, cara? Legal para mim. Sim, senhor. Mas nessa questão que, assim, foi até um post recente do Bernardo Kistner, que perguntaram para ele assim, o que você prefere, que o seu filho fosse um ateu, fosse um protestante, aí vários tipos de classificações lá que ele colocou de protestante. E ele escolheu o que o filho dele fosse ateu. Por causa da renúncia que é necessário fazer quando você se insere numa fé protestante, que talvez um movimento mais difícil de se fazer. Né? E assim, o professor Danilo aqui esclareceu muito bem no sentido da dificuldade da santidade dentro do movimento protestante e como é difícil se manter em estado de graça. Então, e para que ele renuncie, não só uma questão do ego dele ali, mas tem toda a sociedade, tem a pressão que ele sofre da própria igreja dele ali. Então, talvez seja um movimento muito difícil de se fazer. Claro que ele perder a alma dele nesse sentido. Claro que é. E aí, vamos lá. Vida intelectual. Né? Uma vida voltada para estudos. Né? Onde a gente acaba... E aí, eu acredito que é uma linha muito próxima. Se não tomar um cuidado do ceticismo ali, você acaba... Tudo depende do estudo que você faz, mas a intelectualidade, ela, às vezes, eu não sei isso, o senhor me fala isso melhor, gera essa dureza, às vezes, de coração, de entendimento, porque, assim, intelectualidade e alma, né? Eu trabalhar com a mística, trabalhar com o espírito é aquilo que eu tenho de conhecimento e me encho desse conhecimento. Como é que é isso para uma vida intelectual? Como é que eu vejo isso? Posso enriquecer a sua pergunta? Eu acho que seria legal você expor um pouco também do composto, né? E definir de uma forma clara aqui, porque nossa audiência aqui é múltipla de várias pessoas, o que é de fato uma vida intelectual? A vida intelectual, o coração dela é uma procura séria, seríssima pela verdade. Isso é o que configura a vida intelectual. Então você vê que qualquer vida intelectual levada a sério, ela vai desembocar uma vida espiritual fecundíssima. Né? Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Né? Então vamos lá. Vamos pensar na filosofia grega. A filosofia grega surgiu no âmbito pagão. Sim. E inclusive nem havia cristianismo na época, né? E aí você percebe que a filosofia do próprio Platão o que foi a base filosófica da igreja por um milênio foi a filosofia platônica. Sim. Porque as obras de Aristóteles haviam sumido,
né? Então, houve uma redescoberta delas na Idade Média, na época de São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno. E aí, o modelo filosófico que a igreja adotou foi o aristotélico. Mas você vê o quanto que Santo Tomás de Aquino, ele se fia em Aristóteles. Sim. E por quê? Porque o Aristóteles estava procurando a verdade. Assim como o seu mestre, o Platão. Assim como o seu antecessor, que é Sócrates, né? Então, quando a gente fala de vida intelectual, na verdade, deve ser uma pessoa que ela está procurando a verdade. Que ela não se satisfaz com qualquer resposta. Não é conhecimento por si só. Não é conhecimento por si só. Ela não vai... Uma pessoa que de fato ela está procurando a verdade, ela não vai se satisfazer com um vídeo do YouTube, com um resumo do ChatGPT. A pessoa que de fato a vida intelectual, ela marca essa procura pela verdade, né? Essa procura pela verdade. E isso de fato a gente vê de forma genuína dentro da filosofia, principalmente dentro da filosofia grega, né? Acho que um ótimo exemplo é a conversão de Santo Agostinho. A conversão de Santo Agostinho, né? É um indivíduo que ele tinha compromisso com a verdade. E depois que ele chega na alta contemplação filosófica, aquilo desemboca num profundo amor pelas Sagradas Escrituras. Num profundo amor pelas Sagradas Escrituras. Então, isso é uma coisa que hoje todos os cristãos de hoje, todos os católicos, eles deviam começar a olhar com isso com mais cuidado. Por quê? O estudo é uma necessidade. Concordo plenamente. Tá? O estudo não é um acessório. Tá? O estudo, ele é uma necessidade, porque se o estudo for conduzido de maneira correta, ele vai desembocar numa vida espiritual sólida e fecunda. E quando você quiser explicar essa vida espiritual para os outros, o estudo vai te dar N recursos para você conseguir fazer isso com maestria. Sim. Né? Isso, de fato, é o espírito da Suma Teológica. Né? É o espírito da Suma Teológica. Por que o Santo Tomás de Aquino ele compôs um negócio monumental como a Suma Teológica? Olha, tem gente que fala assim, olha, por que vocês se valem tanto de Santo Tomás de Aquino? Ele nem é tão recente, ele é de 1200. Porque, teologicamente falando, nada chega perto da epopeia que foi a Suma Teológica. Eu falo isso em termos de escrito. Uhum. Você pega aí, qual foi outro autor que escreveu uma coisa como aquilo? Né? Tão completa. E o objetivo dele era antes para ser iniciantes, né? A Suma Teológica foi feita para iniciantes, né? Por isso que ele fez na Disputatio. Sim, ele fez para iniciantes, mas às vezes eu fico pensando... Quais são os iniciantes que ele pensava? Não, mas ao mesmo tempo que foi para iniciantes, mas foi o último escrito que São Tomás de Aquino escreveu. Exato, então pegamos o auge dele, né? Pegamos o auge dele. E não finalizou, né? E não finalizou. Não finalizou porque o Cristo não deixou finalizar. O Cristo não deixou finalizar. O Cristo levou ele. Tá contando demais, vai perder a surpresa. Exatamente. O Cristo falou, não, isso aqui que você tá querendo contar agora, isso aqui vai ser mais pra perto da minha vinda. Deixa que eu revelo isso. Fica tranquilo. Você não tem limite. Exato. Foi algo mais ou menos assim. E então aquilo é uma epopeia. E o que você percebe lendo a Suma Teológica? São Tomás tinha de memória toda a história da filosofia grega, as obras dos principais filósofos gregos, principalmente Aristóteles, toda a Sagrada Escritura. Ele cita a Sagrada Escritura, parece que ele está brincando, né? E toda a patrologia. Toda a patrologia, tudo isso ele vai citando de memória. Então é uma síntese com aquilo que de melhor tem a Sagrada Escritura, a patrologia e o que de mais alto houve em termos intelectuais. Da filosofia. Né? E o São Tomás de Aquino só conseguiu fazer isso porque ele estudava seriamente. Mas ele não estudava para ser um erudito. Ele estudava porque ele tinha um compromisso sério com a verdade. Né?
Ele tinha um compromisso sério com a verdade. O São Tomás, você vai lendo a Suma Teológica, você percebe que no fundo ele tinha claro para ele que essa vida ela é uma antessala da visão beatífica. Que o que importa mesmo é a visão beatífica. Então tudo que eu faço agora eu preciso fazer em vistas da visão beatífica. Eu estou me preparando para a visão beatífica. Então a Suma Teológica foi esse último esforço dele como professor, né? E aí você vê, porque ele tinha essa vida intelectual séria, o que ele fez na Suma Teológica? Ele fez aquilo que os filósofos gregos fizeram com a filosofia, o Tomás de Aquino fez com a teologia. Que é o quê? Você olha, o Aristóteles escreveu a metafísica, né? Aí a gente se pergunta, qual é o livro de metafísica que o Aristóteles leu? Não teve. Porque quem escreveu, assim, se a gente pode dizer, o primeiro grande tratado formal de metafísica foi ele. De onde que ele extraiu aquilo? Da natureza. Da observação do mundo criado por Deus. Ele viu como que o cosmos, porque os gregos não chamavam de mundo, eles chamavam de cosmos. Aquilo é uma fonte inexaurível de conhecimento. Aí ele conseguiu ordenar tudo aquilo e ele foi compondo toda a sua filosofia. Que até hoje é utilizado dentro da simbólica. Que até hoje, aquilo ali eu diria que aquilo ali é insuperável, tá? Eu diria que aquilo ali é insuperável, tá? E eu acho que o Tomás de Aquino é da mesma opinião. E você veja só, aquilo que você conseguir pegar tanta coisa que há no cosmos e você ir ordenando isso, né? Foi o que o Tomás de Aquino fez com as Sagradas Escrituras. E aí ele pegou e ordenou tudo isso, colocando de uma forma assim... então você está querendo dizer que na Sagrada Escritura está bagunçada. Não! Assim como a verdade não está bagunçada na realidade. Bagunçados somos nós. É a gente que não consegue enxergar a ordem na coisa. A Sagrada Escritura está ali. É a gente que não consegue enxergar a ordem dela. Então, o Tomás de Aquino pegou isso e compôs a Suma Teológica. E fez a correlação. Né? Com a teologia, com o ser humano, com a construção do homem, com a criação, com a gênese, faz tudo. E desde... é muito lindo isso. É um fantástico, é fantástico. Engraçado que assim, eu participei de uma aula que ele fez recentemente, ele fez uma aula sobre São Tomás, né? E aí eu fiz uma pergunta lá, e você respondeu. Eu falei, você acredita que São Tomás foi a mente mais brilhante que passou sobre a Terra depois de Jesus Cristo? Aí você até falou, não, claro, eu sei que você não está se referindo aqui também a São José, a Maria Santíssima, não sei. Mas assim, tanto São José quanto Maria Santíssima, a gente não consegue ver o brilhantismo da mente deles, porque eles pouco falaram, né? O que a gente tem acesso é somente o que está nas Sagradas Escrituras. E até a gente fez uma outra pergunta relacionada a Santo Agostinho, falou assim, a grande vantagem de Santo Tomás é que ele veio depois de Santo Agostinho, logo, então tanto que ele se referia a Santo Agostinho, acho que o autor que ele mais cita. Cita é Santo Agostinho, né? É Santo Agostinho. Mas falando de Aristóteles, acho que o grande ponto de Santo Tomás é que Aristóteles... Claro, Santo Tomás tinha Aristóteles, mas porém Santo Tomás tinha Cristo para contemplar. Sim. Né? Aristóteles não. Então, em qualquer ramo da metafísica, tudo que aconteceu, estava Cristo ali, que é um ápice muito maior. Né? Então, mas aí eu sinceramente, eu acredito nisso. São Tomás, depois de Cristo, porque como a gente pode medir, é a mente mais brilhante que passou sobre a Terra. Né? Que, como você próprio disse, que Cristo teve que calar ele, senão ele acabava revelando algo. Assim, o ofício de teólogo, que é uma coisa tão necessária hoje na igreja, né? O Santo Tomás de Aquino ocupa o mais alto grau dentre os teólogos. Ninguém soube fazer teologia tão bem quanto ele. E o que o mundo, a sociedade hoje mais precisa é de gente assim. É de gente que aprenda a ordenar as coisas. Plenamente, né? Cara, plenamente. Professor, você acha que hoje a dificuldade maior de uma vida dessa intelectual é essa coisa das pessoas quererem soluções imediatas, sabe? Querer tudo muito rápido, tudo muito pronto já, e não ter esse esforço, literalmente, de você
dedicar tempo ao estudo, de você buscar essa verdade, que é muito mais fácil eu pegar uma verdade, beber daquilo que você me fala, porque é uma verdade que você está me dizendo, beleza, eu pego ali, pego aquele trecho, gravo aquele trecho, e aquele trecho eu vou usar para a minha vida, do que eu sentar, esmiuçar e entender aquilo que Deus quer de mim a partir da verdade que Ele traz. Você acha que tem essa dificuldade maior hoje? Até da própria juventude, que o senhor é mais jovem do que eu, até da própria, falávamos sobre isso antes, né? Da geração. Da própria juventude, que busca no YouTube, busca coisas rápidas, 7GPT e tal, que é tudo para agora, tudo para já. Estava conversando esses dias com um jovem, e eu falo que a maior dificuldade do ser humano é que você começa um estudo já querendo entender de tudo aquilo que você ainda vai estudar. Isso é verdade. Sabe? Você pega uma linha, agora sei. E você acha que essa é a maior dificuldade hoje da geração? Olha, uma coisa que as pessoas precisavam entender é que o verdadeiro estudo, ele se assemelha muito, mas muito, com uma verdadeira prática de vida espiritual. Essas duas coisas, elas estão mais juntas do que se imagina. Porque estudar é meditar. Uhum. E uma coisa fundamental na vida espiritual, sem a qual o indivíduo não cresce, é se ele não medita. Então, você veja só. No fundo, quando as pessoas elas estão fugindo de uma vida de estudos, na verdade mesmo, elas estão fugindo da própria vida de oração. Isso, no fundo, são as sequelas do pecado original, que elas são catapultadas, né, pela má educação que a gente teve, por tantos elementos dispersivos que a gente tem, toda essa questão de ansiedade, entra aí toda uma questão de maturidade, né? Tem isso também, né? Porque você pode pegar e ensinar filosofia para um jovem. Você pode ensinar metafísica, você pode ensinar ética, você pode ensinar política, entende? Você pode ensinar a lógica, e ele ter de memória todas aquelas definições de forma precisas e até saber explicá-las. Mas aí depois você vai olhar para a vida do fulano, ele não consegue entender como que aquilo, na verdade, exige dele toda uma mudança de vida. Entende? Toda uma mudança de vida. Veja só, o Aristóteles diz que a metafísica é a realização do ser humano. Então, que pelo estudo da metafísica, o ser humano se torna feliz. Então, se o indivíduo desse, ele de fato está entendendo a metafísica, ele deveria ser uma pessoa feliz. Agora, se o cara é um amargurado, aí como é que pode? O cara sabe de memória a metafísica aristotélica e ele vive amargurado. É isso. Ele não sabe. Perfeito. Ele não sabe. E porque existe também esse elemento de maturidade. E aí é uma coisa que as pessoas precisam entender, que vida intelectual, ela requer sim maturidade. Sim. Porque se você está lidando com a verdade, né, quanto mais abstrata é essa verdade, você precisa ter uma estrutura psíquica condizente para aceitá-la. Se você é uma pessoa imatura, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade, né? Eu tenho experiência de tentar ensinar filosofia para jovens, né? Você tem que ir devagarinho. Porque senão ele acha que ele está aprendendo filosofia, mas ele não está, né? E aí você vê que a beleza que é a vida intelectual conduzida por um pai de família, por uma mãe de família. Porque o casamento, né, os filhos, a vida matrimonial, a vida em comunidade, ela ajuda sim nessa maturidade. Ajuda sim nessa maturidade. Maravilha. E professor, assim, né, a gente está conversando aqui, já estamos que nos despedir aqui, porque já passou já horas, mesmo, né, cara? Né? Para muita, a gente, como eu disse, a gente tem um público bem diversificado aqui no Talkfeeder, né? Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui conversar não sabem nem do que a gente está falando. Talvez até mudaram de canal e vê esse papo de filosofia, teologia, São Tomás de Aquino, Caminho de Perfeição de Santa Teresa. Mas queria que você desse um conselho para essas pessoas de repente ligou a chave, né? Ouvindo aqui a gente conversando, seguindo você nas redes sociais e ouvindo esse papo aqui, falando,
como é que eu começo isso? Queria que você desse falasse assim, o que você hoje, faz de conta que o Danilo vai começar hoje Primeiro passo. a ter uma vida intelectual. Por onde você começaria? O que você sugere para essas pessoas? Olha, deixa eu pensar. Tava na pauta, hein? Não, tudo bem. Não, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, né? Olha, uma vida intelectual, a pessoa deveria começar estudando alguma coisa de um bom livro de filosofia. E ela gastar um certo tempo nesse livro, né? Eu li um livro recentemente, que é de um professor amigo, chamado A Educação da Antiguidade, que ele vai narrando como que a filosofia surgiu na Grécia, né? Mas ele não só narra, mas ele mostra o verdadeiro espírito daquilo que é a filosofia e o pré-requisito para ela, né? Então eu diria para a pessoa começar desse livro, né? Lê-lo devagar, pausadamente. É um livro de acho que umas 100 e poucas páginas. Coisa que se uma pessoa ela lê vorazmente, ela mata em 2, 3 dias. Dependendo do quão afoito o indivíduo é, ele mata em 1. Mas tá bom. Você entendeu o livro? Né? Capítulo por capítulo, como é que as coisas se encadeiam, né? Eu diria começar por ali. Mas assim, desculpa até um ponto que talvez você não pensou. Assim, hoje a gente também vive numa sociedade que hoje ler não é muito fácil. Eu vou falar por mim, né? Sim. Desde criança, meu pai me forçava a ler, né? Então, eu tinha uma biblioteca em casa, meu pai me fazia ler todo dia um livro, ou uma página, ou um livro, ou a Sagrada Escritura, e eu tinha que explicar para ele. Era todos os dias. Então, eu e meus irmãos, né, tínhamos essa disciplina, mas meu pai pegava muito meu pai porque ele achava que eu era diferente dos meus irmãos, né? Mas e peguei um pouco de birra de livro, né? Aprendi muito. No começo que você teve, né, que foi Padre Paulo Ricardo, que é onde eu devo a minha conversão em 2016, né? Me casei com esse Padre Paulo Ricardo, devorei todos os cursos dele, né? Todos, assisti todos, né? E depois eu comecei a ler os autores que ele sugeria, Garrigou Lagrange, próprio Caminho de Santa Teresa, São João da Cruz, enfim, né? Mas aí depois eu percebi que eu estava tendo dificuldade para ler. Fisicamente mesmo, sabe? Tipo, pegar uma página, de repente eu falei, eu não entendi nada dessa página, deixa eu voltar. O que você sugere assim, praticamente? É o quê? Uma meia hora por dia, vai aumentando? Dessa forma prática, o que você sugere? A pessoa pode começar com meia hora por dia, né? E você falou uma coisa curiosa, só que aí é perigoso a gente sugerir isso para as pessoas, porque as pessoas podem facilmente se perder nisso. Que é o quê? Na internet tem absurdamente mais coisas que não prestam do que prestam. Perfeito. Mas dentre as coisas que prestam, tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo, né? Então isso também é um caminho que inclusive a pessoa pode conduzir paralelamente com a vida de estudos. Ouvir muito. Um bom professor, um professor com quem ela se identifica. Eu gostei desse cara aqui. Ele fala umas coisas legais. Sugue-o. Eu concordo. Né? Sugue-o. Porque existe um livro, um tratado de filosofia belíssimo, escrito por Dom Tiago Sinibaldi. No tratado da antropologia, ele faz uma comparação sobre os 5 sentidos externos. Né? E ele mostra que a visão é o sentido externo mais perfeito que nós temos. Depois é a audição. Porém, olha para você ver que coisa curiosa. E isso é verdade. A quantidade de conhecimento que a gente tem, a gente não teve a grande quantidade, a maior quantidade de conhecimentos que a gente tem, ela vem do ouvido. Não vem da vista. Não vem por aquilo que você leu. Vem por aquilo que você ouviu, né? Então, até para o intelectual? Até para o intelectual, né? Porque se você for pegar
Antes de você ler, você teve que aprender a falar. Pra você aprender a falar, você teve que ouvir muito. Lá na escolinha, por anos, até você ser capaz Foi de... só ouvir. Foi só ouvir. Foi só ouvir. Foi só ouvir. É um bom, Né? bom trecho. Talvez é por isso que São Paulo fala que a fé entra pela audição. Pela audição. Pelo ouvir. Pelo ouvir, né? Então, isso também é um caminho. A pessoa se identifica com uma pessoa, pega aquela pessoa, vê o trabalho que ela está desenvolvendo e sugue-a. Faça as aulas dela. E hoje isso é fácil. Isso é muito fácil. Isso é fácil. Isso é muito fácil, né? Você veja só. E aí, até que a pessoa ela sinta nela a necessidade de começar a ler. Ela fala, não, peraí. Da busca. Né? Eu falo, não, eu quero ter o que esse cara tá tendo. Por que eu não posso ter? É isso aí. Entendeu? Não, é isso aí. pouco, né? Me dá mais, É, né? E é muito automático isso. Sim, É muito natural isso. muito Você vai natural. buscar, é muito natural É isso. muito natural. Porque você vai ouvir parte. Você não vai ouvir tudo. Sim. Você vai ouvir parte. E você vai ter que estudar Sim. para poder ter o conhecimento de tudo. Pra todo mundo que eu recomendo o Padre Paulo. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu Sim, gosto mesmo aconteceu do com Padre Paulo. É, Sim, o Padre Paulo é um... Um excelente começo. Mas Sim. eu recomendo também o professor Vitor Salles. Eu gosto muito do Vitor Salles. Sim. Então, ouvindo ele agora na filosofia tomista mesmo. Sim, Eu tô ouvindo agora. Muito bom. Então é você pegar essas boas referências, né, e sugá-las. Ó, eu ouvi Sugá-las. falar também, tem um curso na internet chamado Ecrateia, Espiritualidades Ecrateia. para Leigos. Então, Você acha que esse é um bom curso para essas pessoas, você professor? acha que compensa? Com certeza. Se tem um investimento que compensa, é o investimento do Ecrateia. Ecrateia. Mas veja só, o que acontece, né? O Ecrateia, ele é uma decisão pessoal minha, até assim um pouco ousada, porque o que eu percebi? Que se a gente fica só lançando cursos picados, eu percebi que a maioria das pessoas que compram um curso, elas não fazem. Uhum. Eu já tenho Né? um monte de curso que eu... Então, eu criei o Ecrateia para quê? Para basicamente assim, não é que eu não vá mais fazer cursos, mas os cursos que eu fizer, eu vou lançar dentro do Ecrateia. Né? Para que as pessoas, elas queiram estar presentes ali de uma forma mais constante. Que o curso, ele acaba sendo muito frio. Você grava o curso, você joga ele numa plataforma, a pessoa vê, você não sabe. Aí por que eu criei o Ecrateia? Porque dá mais trabalho, porque todas as semanas eu estou lá, tratando de um assunto específico, que é espiritualidade, né? Espiritualidade para leigos, a proposta do Ecrateia é essa. Porém, eu tenho uma proximidade muito maior com os meus alunos. Né? Muito maior. Então, o Ecrateia, ele é fruto dessa decisão, né? De fazer com que as pessoas... Inclusive as aulas são dadas ao vivo e depois os alunos interagem comigo, né? Todas as aulas são assim, né? E tem aulas que são só tira dúvidas, são aulas que vão ser só para os alunos falar. Eu exponho até determinado ponto, depois eu paro, vamos falar sobre isso. Legal. É quase uma sala de aula que você está simulando na internet. Exatamente, Opa. né? Dentro dos limites que a gente tem da internet, mas é isso. E uma coisa que eu acho necessária falar. Explica um pouco desse curso. Módulos, tem começo, meio e fim. Qualquer Ele um pode começar. Vou continuar. Quando que eu posso começar? Está gravado, então eu começo pelo gravado. Não, já posso pegar a próxima aula e dar continuidade? Como é que funciona? Esse curso, ele tem por finalidade ajudar as pessoas a lerem a Suma Teológica. Ah, legal. Tá? E para se ler a Suma Teológica, por incrível que pareça, não é só necessário conhecimento filosófico. Ele também é necessário, é muito necessário. Senão todos aqueles termos que o Santo Tomás usa, eles ficam ininteligíveis. Então, o preparo filosófico, ele é sim necessário. Mas além disso, você tem a questão espiritual. Concordo. Tá? Você tem a questão espiritual. Que num certo sentido é até mais importante que a filosófica, embora uma não exclua a outra.
Então, o que eu estou fazendo no momento do curso? Tratando das questões da vida espiritual. Até eu perceber que já deu. Ok. E aí depois a gente vai começar a tratar das questões filosóficas, né? Aí o curso atualmente ele já tem aproximadamente 70 aulas. Aí a pessoa fala, e aí, eu vou cair de paraquedas? Vai. Aí, que aula que eu faço? Você vai fazer a aula 1 e a aula 70. Depois a aula 2, a aula 71. Depois a aula 3, a aula 72. E vai embora. E vai embora. Até achar... vai Até, embora. exatamente, né? Exatamente, né? É uma escola. A pessoa paga, não é nenhum curso em si. É uma escola. Ele É uma vai entrar escola. e vai embora. Isso. Legal. Isso, né? Isso. Maravilha. Muito bom. Eu queria ter uma pergunta pessoal. Opa! Eu sou professor de teatro. Sim. Lido com isso. E a minha maior dificuldade hoje é uma briga constante comigo e até com a instituição como um todo. Eu trabalhar o teatro dentro de uma visão clássica, tradicional e que traga um conhecimento daquilo que eu acredito, de virtudes, de princípios, de valores moral e éticos, para que não danifique o homem, mas que na verdade faça do homem um instrumento de Deus. Então a minha maior luta é essa. Eu trabalho nessa linha. E eu tenho um grande sonho de ter uma escola, literalmente, de teatro, onde eu não tenha uma cultura misturada como a de hoje. Porque o teatro acaba vindo, é uma arte cênica, ele acaba vindo de uma cultura necessária e acabou não sendo essa cultura tradicional. Você tem a música clássica que traz todo esse contexto de construção humana. O teatro em si, não. Mas São Tomás falava de teatro, Dom Bosco, São João Paulo II... Eu queria uma dica mesmo, e aí foi pessoal, sabe? Eu tenho até o nome do meu curso, que era Didaquê. Né? Então, eu queria uma dica dessa questão, sabe? De como eu introduzir isso hoje dentro da própria igreja, da espiritualidade necessária para que o teatro possa ser uma ferramenta que literalmente faça diferença na vida espiritual de alguém. Entende? Não sei se é possível me responder isso. Olha, eu diria o seguinte... Pegando no professor de calça curta. Não, mas eu diria o seguinte... Aproveitar o conhecimento, irmão. Tudo o que é feito por uma pessoa que ama Deus e que ela tem por finalidade, de alguma forma, promover a glória de Deus, a gente tem que fazer sem medo de ser feliz. Assim, independente se aquilo exploda ou não exploda. Você veja só, quando São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, aquilo não explodiu. Mas explodiu depois, está explodindo até hoje. Né? Quando Santa Teresa escreveu o Castelo Interior, ela estava tentando reescrever o caminho de perfeição que tinha sido confiscado pelo Inquisidor. Sim. Então, assim, mas você vê que tudo isso são coisas que foram feitas por almas que amavam a Deus e que estavam querendo promover o bem. É o que eu quero. A questão nem é Então, explodir, não. A questão é essa mesmo. É levar a partir da arte cênica esse acesso. Sim. Sabe? Né? Isso é uma coisa muito necessária. Né? Isso é uma coisa muito necessária. E é um ponto que poucas pessoas estão trabalhando em cima. Na verdade, não vi até hoje assim. Isso me veio muito quando eu li a carta de São João Paulo II ao artista. E ele vai chamar o artista de artífice de Deus, né, que pega aquilo criado, dá significado e sentido para aqueles que precisam receber a beleza. E aí, depois de ler o livro dele também, Deus é a Beleza, que é um retiro aos artistas, né? Então, que é lindo você entender que você leva a beleza e você leva a Deus. Falei, cara, tem que mudar, sabe? Tem que mudar. E algo tão depravado hoje no mundo de hoje, né? Se confunde, cara. Nunca, não foi assim na sua essência. Né, a sua construção não foi assim na sua essência. Tinha um fim, não era cristão, obviamente, mas tinha um fim de que teatro é lugar de observação, né? Tinha um fim de mostrar a Deus, de contar para Deus o que a humanidade vivia. Os gregos faziam isso no início, né? O professor pode falar até melhor do que eu. Que era contar. Então, assim, era literalmente uma devoção. Era o Deus Sol, enfim, Apolo, né? Não é o nosso Deus, mas tinha um fim místico, tinha um fim espiritual também o teatro em si. Ele se perdeu depois de Stanislavski, que ele trouxe essa visão da construção da personagem a partir da matéria,
não só do místico, e aí com o tempo isso se perdeu, porque quando o Stanislavski traz essa visão, ele traz a liberdade do homem de criar e de construir. E isso se confundiu com o tempo de liberdade para libertinagem, para aquilo eu posso fazer o que eu quero, como eu quero. E aí a exposição, que não é íntima, ela é a exposição que a matéria quer apresentar, também se distorceu. Entendi. E aí você tem a cultura hoje da arte, infelizmente, destruída por causa disso. Aí você tem lá em 64, aí já muito recente, 64, você tem a visão do progressismo dentro, entendeu que é uma excelente ferramenta, e aí se trabalhou nessa linha para poder seduzir. E porque a arte seduz, né? A arte seduz de maneira muito, muito linda. É isso aí, professor. Muito obrigado. Queremos agradecer a tua presença aqui essa noite, né? Acho que foi um papo assim extremamente enriquecedor. Se a gente deixar, sinceramente, mas não foi nem 20% da pauta, né? Porque realmente é algo apaixonante aqui. É complicado que essa pauta aqui também. Você começa a ouvir e fala, cala a boca, não tem mais nada. É verdade. Deixa o cara falar. Verdade. Mas é algo tão apaixonante. Espero que tenha passado aqui um pouco para você que está nos assistindo essa noite, né? Essa noite, esse dia, essa tarde. Mas enfim, que você possa ter aprendido. E quero agradecer a você, professor. Um microfone aqui para você, se você quiser estar divulgando nas suas redes sociais, falar do seu trabalho, enfim. O microfone é seu. Tá bom. Eu agradeço o convite, né? Para mim também foi um papo bem gostoso, né? Muito edificante. Que Deus abençoe esse trabalho aí de vocês. Continuem, perseverem. Amém. Né? Não desanimem. Mas é isso, né? O pessoal, depois que quiser conhecer o Encrateia, basta entrar no meu Instagram, o link está na minha bio. Estou colocando aqui todos os links. Então, assim, mas é isso, né? Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Demais. E você que está aí, que está ouvindo agora esse podcast, cara, que se possa tocar o seu coração ao ponto de fazer você desejar, literalmente, buscar a verdade. E aí, nada mais é do que uma vida intelectual. Cara, vai nisso, vai na fé. Cresça, evolua, isso é muito importante. Nada é melhor do que uma fé madura e concreta. Nada é melhor do que isso. Amém. Beleza? Meu amigo, muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Mais um Talk Feeling. Estamos juntos. Sempre. Até a próxima. De você de novo. E a gente se vê no próximo Talk Feeling. Ô Paulo, fecha a conta. Pode fechar. Ele é flamenguista, é um pior dessas coisas.